Aqui chama Porta, é um espaço independente, é dividido em 3 ambientes. Tem uma parte que está em cima da gente aqui, que é a parte onde acontecem os shows. Aqui onde a gente está agora é um estúdio de ensaio e gravação, e embaixo do estúdio tem uma loja de discos de vinil. Bom, a Porta é um espaço independente que já tem 4 anos, a gente está aqui em Pinheiros. O início da Porta foi meio não tão programado, né? Era para ser uma marcenaria e um estúdio de ensaio e gravação. Só que aí, como eu já tinha alguns amigos que tocavam, eu também tocava, tava no movimento de parar de tocar. E aí, nesse final da pandemia, como vários espaços independentes tinham fechados, alguns amigos começaram a escrever: posso tocar dia tal aí. E aí, meio que sem querer, eu tinha uma agenda de 1 mês, e aí o que era para ser só um estúdio acabou virando um bar, e aí a coisa foi meio andando sozinha, assim, e nessa a gente tá indo há 4 anos. Eu acredito que tem várias formas de você conseguir conversar com as pessoas e criar um diálogo, e às vezes eu acredito que aqui no caso da Porta, o mais legal pra gente é os encontros com as pessoas. Então a gente preza muito por isso, das pessoas se encontrarem, se reunirem. Então eu acho que tem tanta coisa na internet, e às vezes eu acho que eu faria um desserviço colocar mais coisa na internet. Então a gente coloca o básico, essencial, mas a gente tenta não depender tanto disso. Óbvio que, por exemplo, tudo que a gente faz, a divulgação massiva do que a gente faz é pelo Instagram. E o boca a boca, assim, porque acho que melhor do que a pessoa ser convencida pela internet é ela conseguir chegar nesse lugar e em algum momento é sempre um amigo, alguém que vai falando, e isso vai levando, e a pessoa realmente gosta, sabe? Não tem esse ponto de parece que alguém te convenceu de que aquilo é legal. Você foi lá e tirou suas próprias conclusões, porque eu acho que por mais que seja interessante esse volume absurdo de informação e publicidade que a gente recebe todo dia, acho que esse encontro, essa coisa orgânica que as pessoas têm, e tem esse componente de que elas próprias decidiram que gostam de algo, elas vão gostar por mais tempo do que a pessoa que às vezes acompanha um algoritmo, porque esse algoritmo ele vai mudar, e um espaço como a gente aqui, a gente não consegue mudar tanto. Quando a gente fala de música independente, mesmo sendo um país tão grande quanto o Brasil, é um cenário muito pequeno, porque é difícil, né, fazer esse trabalho, né? Tipo, por exemplo, os meninos vão tocar hoje, eles chegaram agora há pouco, ensaiaram a correria danada, trazer equipamento e tudo mais. Não é uma coisa assim fácil e barata. Então, tipo, é possível você mapear os lugares que vão receber esse trabalho, que vai acontecer isso. Então não é tão difícil que essas pessoas se encontrem, né? Porque esse caminho de música independente, ele é meio pequeno, né? Assim, e é difícil você se manter, assim. Então criam-se lugares, assim, pelo Brasil, pela cidade, que você vai criando pontos, né? E você vai sabendo onde vai achar essas pessoas, né? Aqui em cima tem um mapa, que é um mapa que uma amiga fez, chama Isabela. Ela fez um mapa da cena independente de São Paulo. Aí tem 44 casas aqui em São Paulo, independentes, como a nossa aqui, cada uma mais voltada para uma coisa ou outra, mas são 44 espaços independentes que as pessoas circulam. Produtora, ela faz gerenciamento de carreira, de show. O selo faz planejamento de lançamento. Então, por exemplo, você assinou com o selo de lançar o seu álbum. Então a gente vai desenhar o lançamento do seu álbum, vai fazer todo o auxílio, né, de lançar o seu álbum. O meu nome é Bia Vacai, eu cuido de todo o artístico aqui na Algoritmo, toda a parte de artista e repertório, catálogo, a parte de distribuição das músicas nas plataformas digitais, e eu também ajudo com a agenda aqui da casa, então toda a parte de eventos e tudo mais, e dou uns pitacos também em conteúdo de rede social. O Banda de Casinha foi porque eu tava num momento muito difícil, esse momento aí que eu fiquei desempregada durante uns 3, 4 meses, eu tava num momento muito difícil. Quando eu tô em momentos mais, como eu posso falar, em momentos mais introspectivos, eu acabo indo muito pra itens e zonas de conforto, assim. Então, eu assistia sempre o mesmo filme, ouvia sempre o mesmo álbum, e nisso eu acabei ouvindo bastante o LP1 do American Football. E aí eu lembro que eu tinha visto algum anúncio de show que aí eu virei pra aquele flyer e eu falei, caramba, mano, sempre as mesmas bandas tocando juntas nos mesmos lugares.
E, pô, eu sempre via uma dificuldade muito grande das bandas do interior em tocar aqui em São Paulo. E eu falei, cara, sabe, eu vou fazer um festival para os meus amigos, para as bandas dos meus amigos, para eu ouvir as músicas que eu gosto e para eu juntar as pessoas que eu gosto. Foi isso. Tipo, Banda de Casinha surgiu assim, sabe? Eu adoro conhecer pessoas novas, eu adoro conhecer bandas novas, eu gosto muito de ver a cara das bandas quando elas estão descendo do palco, que é sempre uma coisa tipo, meu Deus, foi muito legal. Mas eu acho que assim, é muito doido, porque independente do local, o público é o melhor, sabe? Então é um público que chega cedo pra prestigiar coisas bandas, é um público que sai de casa pra conhecer artistas novos. Então, umas bandas, quando vêm tocar pela primeira vez no Banda de Casinha, até falam assim, ai, a gente tá com medo de ser a primeira banda a tocar. E eu sempre falo, mano, relaxa, a galera chega cedo. E chega mesmo, e tipo, fica no show inteiro, independente de não conhecer a banda, não conhecer nenhuma música. Então é muito legal, tipo, tem muita banda que já falou pra mim que, nossa, a gente conseguiu bastante público depois que a gente tocou, a gente conseguiu muita oportunidade, a gente, enfim, converte bastante e tal. Então é muito legal, é muita essa sensação de que, caramba, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Qual que é a minha estratégia? Eu sempre chamo uma banda que seria headliner, né, que tipo vai ser o grande atrativo da edição, e aí eu chamo duas bandas que não tem uma força de headliner, mas tem um público próprio, e duas que não tem obrigação nenhuma de trazer público. Por quê? Porque aí a gente mantém aquela ideia de que o público que vem possa conhecer bandas novas. Meu nome é Ítalo Nonato, tenho 38 anos, sou produtor musical e músico. Então, aqui na Algorithms eu sou produtor musical e eu também cuido dos estúdios, né, da parte de evento e do estúdio de gravação. E tô aqui com as bandas, dando suporte dia a dia, de ensaio e no criativo também, ajudando a criar, desenvolver as coisas, os projetos, os produtos da galera. Vejo que a galera mais nova que tá chegando tem uma inocência que é muito pura e rica de qualidade legal, assim. Que é uma inocência que às vezes o cara não tá preocupado com, sei lá, se vai dar certo ou não. Que às vezes o cara que tem muita experiência, ele já bateu várias vezes na porta, ele já fez um monte de coisa errada, então ele já vem mais calejado e ele vem mais resistente. E a galera que tá começando, não. Então a galera arrisca mais. E criativamente isso é muito valioso. Eu sou vocalista e guitarrista da banda Pense, uma banda de hardcore, rock nacional, que existe desde 2007, e eu tô na banda desde 2011. Hoje eu noto que tá tendo uma crescente legal, que é meio que uma onda que tá vindo lá de fora, assim. E toda vez que acontece um movimento grande lá fora, na música, tende a todo mundo, no mundo inteiro, meio que olhar para o que tá acontecendo. Então a gente tem banda de hardcore que concorreu ao Grammy e ganhou, sabe? E aí agora tá todo mundo querendo saber quem são as bandas de hardcore do Brasil, e tem um monte que tá rolando há muito tempo e agora tá numa fase muito boa para essas bandas. Eu acho que os artistas independentes, eles são muito viscerais, e um lance interessante que eu acho, que todo mundo, como não tem muito recurso, todo mundo aprende a fazer de tudo. E isso é muito rico, porque o cara aprende desde a se gravar, como lançar, como se filmar, como tirar foto, como fazer rede social. Então, ele vira um pacote completo. E às vezes uma pessoa que começou já com mais facilidade não tem essa malícia que você acaba adquirindo na dificuldade. Eu acho que em 2017 a gente foi tocar num festival que, tipo, o prêmio era gravar um clipe. E a gente... Rock Live. O Rock Live. E aí depois da gente... Tipo, a gente ganhou esse festival, ganhava quem levasse mais público, eu acho, alguma coisa assim. A gente ganhou o clipe, só que a gente não tinha nada gravado. A gente precisava ter um fonograma pra gravar o clipe. E aí a gente se olhou e falou, tipo, tá, e aí, vamos levar o negócio a sério ou não? Tipo, e aí, o que vai acontecer? Isso até foi um divisor de águas, assim, que a gente Kickstart, assim, né? Quando a gente começou, realmente era uma coisa de brincadeira, tipo assim, no sentido de que, a gente era muito criança, a gente tinha, adolescente, assim.
queria tocar porque sim, e tudo mais, assim. Mas, sei lá, eu e a Milena agora a gente tá cursando um curso de produção fonográfica aqui em São Paulo, em Souza Lima. Então agora, por exemplo, tipo, em relação a como a gente começou, agora a gente tá levando a sério o bagulho, assim, tipo, de trabalhar com música. A gente tem o selo Naif, que a gente grava as coisas lá em Porto Alegre, a gente gravou nossos 2 discos com esse selo, e a gente grava outras bandas também, a Concreto, a Fumaça Urbana, Rango Brasileiro. Agora a gente tá levando mais a sério, assim, o lance de trabalhar com música. Eu sempre dei aula de música e fiz faculdade de música, então eu também, tipo, sempre trabalhei com isso, sempre toquei, sempre fiz shows, tive outras bandas também, várias outras bandas. Mas a banda sempre foi uma coisa que eu nunca esperei um retorno financeiro tão cedo. Mas agora a gente tá começando a conseguir, tipo, que as coisas se paguem, assim. Sim. E agora que o bagulho realmente se manteve por bastante tempo, a gente tá começando a ver um horizonte em que vai nos dar um retorno. É mais uma surpresa do que, tipo, algo que foi calculado, assim. Eu, pelo menos, também tenho esse teto, tipo, quero trabalhar com música e pá, mas eu nunca pensei isso como, tipo... Tá, isso vai me dar um retorno, eu vou fazer isso. Tipo, senão eu ia pegar e fazer, sei lá, vídeos. E, tipo, eu quando comecei a fazer minhas coisinhas solo, nem tava na banda, eu nunca pensei, tipo, eu vou fazer isso pra ter dinheiro. Tipo, acho que é muito mais maior que dinheiro. É a sensação que tu tem ali, o sentimento que tu tem pelo bagulho. As bandas têm grandes dificuldades e a gente não foi isento de nenhuma delas. E, tipo, enfim... E acho que as maiores dificuldades das bandas, né, que o Pris contou, tipo, as situações de show, assim, que, tipo, porra, a gente veio de Porto Alegre. E Porto Alegre, cara, não é o fim do mundo, mas é bem próximo do fim do mundo, assim. Então, tipo, conseguir lugar pra show é difícil, e a gente começou bem na época que era muito complicado. Então, tipo, era muito difícil de conseguir casa. E a gente também tava sempre meio nas mãos de produtores culturais que estavam ali só pra pegar dinheiro dos adolescentes, assim. Então, faziam a gente pegar, tipo, vai ser um festival, daí você tem que vender os ingressos... todos os ingressos que eu entregava pra vocês tem que vender, senão vocês não ganham nada. Daí a gente saía louco pra vender ingresso no colégio, sabe? Tipo, até nessa faculdade a gente não se meteu mais nisso, a gente já tinha 18 anos. Graças a Deus. Mas enfim, no início foi bem difícil, assim, tipo, e eu vejo que muitas bandas se frustram muito nesse início, assim, que é, tipo, muito frustrante. De passar a perna por cima de ti, porque tu não tem experiência, tu não sabe o que tá fazendo. Então a gente já foi passado a perna algumas vezes pra gente parar de cair no problema. Porto Alegre é uma cidade... A gente até veio conversando meio sobre isso, que tipo... Hoje em dia tá bem melhor. Hoje em dia tá bem melhor. Mas... Muito por causa das bandas. As bandas que estão puxando. As bandas estão se puxando, assim. Eu acho que demorou muito pra que tipo, as bandas conseguissem ter portas abertas em grandes casas em Porto Alegre, assim. A gente, eu digo, não a gente quer, a gente, tipo, as bandas, todo mundo se apoiar e, tipo, não, vamos, tipo, se não vão nos dar espaço, a gente vai fazer na marra, sabe? Tipo, vamos abrir esse espaço pra que a gente possa aproveitar ele. E Porto Alegre é uma capital muito cultural, assim, só que o problema é que pra tu acessar é muito difícil, tem que ter muitos contatos e tal, e aí a gente... Sei lá, eu diria que essa foi a maior dificuldade pra gente se estabilizar em Porto Alegre, assim. E, tipo, a gente veio pra São Paulo também muito porque aqui tem mais espaço. Não só, tipo, espaço físico pra tocar, mas espaço de troca, sabe? Tu conversar com outras pessoas que também vivem disso e tu chegar num, sei lá, num denominador comum ali. Todo mundo tá, tipo, querendo se apoiar, assim. Tendo esse espaço independente, legal, a gente conhece pessoas que gostam da mesma cultura, dos mesmos estilos que a gente tem um espaço mais próximo com os artistas que a gente gosta, eu acho muito importante. Eu também acho muito importante, principalmente também por dar apoios para artistas fora do circuitos maiores de músicas mais consolidados, também dá mais oportunidade para quem vem começando, também ajuda a criar mais esse senso de comunidade dentro da música, então eu acho muito importante. Geralmente a gente vem por um artista específico que a gente já conhece, aí a gente vai conhecendo os outros ao decorrer da noite, né? Isso que é o legal, inclusive, que a gente pode, essas casas às vezes juntam nomes que já tem uma notoriedade na cena, né? Junto com outros que não tem tanta. Isso é muito legal, porque traz mais reconhecimento para essas pessoas que não têm tanta voz, assim, tanto público. É muito bom. Sim, total. Eu acho que tem uma importância muito grande de ter espaços menores
espaços pra gente ter a possibilidade de, tipo, artistas pequenos, artistas que não têm um nome muito renomado, de ter possibilidades assim. Eu acho que tem certas limitações de estar num lugar tão central, assim, sabe? De um lugar tão afastado de onde as pessoas vivem de verdade, onde os artistas vivem de verdade. Mas eu acho que lugares assim são bem importantes. E é bom que a curadoria daqui pega artistas pequenos e pessoas que não são necessariamente do centro. Então é uma coisa boa. Eu acho que sim, assim. Eu acho que o que é interessante do rock nacional agora é que ele tem uma mistura muito grande com outros gêneros, assim, né? A gente tava vindo pra cá e a gente viu um cara que mistura um pouco do funk, um pouco do funk carioca com essa coisa do rock, do heavy metal. Eu acho que hoje tem uma cena muito interessante, assim, principalmente do punk, etc., aqui em São Paulo, que tem essas misturas e que precisa ser mais valorizado. Eu acho que o que a gente tava falando, que eu tinha respondido um pouco antes, é que não tem tantas casas ao redor do centro de São Paulo, que eu acho que seria uma forma de valorizar muito foda, assim.